Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live aqui na página do Conectando Caminhos. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Fagundes, psicóloga, mestre em gerontologia biomédica e trabalho na preparação integral dos estudantes, que se preparam aí para as provas de vestibulares, residência, concurso público, né? Se você é uma dessas pessoas, fica comigo que hoje eu vou abordar um tema que é quais são os erros mais comuns aí que os estudantes estão cometendo durante a sua preparação para as provas. Se você se interessa por este tema, fica comigo que eu vou falar sobre isso hoje. Olá, Rafael, tudo bem? Seja muito bem-vindo à live de hoje. Então, eu vou falar em tópicos e se você tiver alguma dúvida, vá me perguntando e eu vou respondendo ao longo deste vídeo. Ou se depois você entrou, se você está assistindo, né, depois dessa transmissão, você pode deixar sua pergunta que eu responderei. Está bem? Bom, eu sempre digo, né, que um dos erros que as pessoas mais cometem é você estudar sem ter um objetivo de vida, sem ter um propósito, sem saber por que você está estudando, né? Tem muitas pessoas que estudam só por estudar e aí a gente não vê um sentido para aquilo que a gente está estudando. Então, antes de você começar a se preparar, pense exatamente no que você quer. Se você quer um vestibular, qual curso você quer, se você quer uma residência, para qual residência você está estudando, né? Para que você quer, ou qual hospital que você quer fazer a residência, ou qual universidade você quer fazer aí o seu curso, né? Seja lá qual for o curso, tá? Então, uma das dicas é: qual o seu objetivo de vida? Outra questão, né, que os estudantes acabam cometendo e é um grande problema, né, é a pessoa estudar, mas não fazer revisões ou só estudar fazendo revisões. Bom, isso é problemático. Por quê? Revisão, existem diferentes técnicas de a gente poder aprender e revisar o conteúdo, está bem? Então, assim, você tem que estudou, né? Teve a aula durante o dia. O importante é tu chegar depois e fazer uma breve revisada daquele conteúdo que você teve, tá? Depois vai para o seu horário de estudos e aí depois você vai aprendendo ao longo, que eu vou ir trabalhando com vocês ao longo aí dos vídeos, né? Quais são os outros tipos de revisões que a gente pode fazer, tá bem? Um outro erro, né, que as pessoas acabam cometendo é estudar sempre ligado aí nas redes sociais, com a televisão ligada, né? Então, às vezes a gente acaba perdendo um pouco o foco ou a nossa concentração, né, acaba se desviando, né? A nossa atenção não fica uma atenção concentrada e sim uma atenção dividida, né? Porque a gente não consegue focar naquilo que qual é o nosso objetivo. Bom, se o teu objetivo neste momento é estudar, então que você pare, né, dentro do seu horário e faça apenas isso, estude. Se você quer assistir televisão, bom, no seu horário, então, que você vai ter um horário livre, um outro horário que você tem disponível para isso, você vai assistir televisão, né? Faça uma coisa de cada vez. Exatamente, Rafael. Isso tira o foco, né? Quando as pessoas acabam fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E tem estudos, né, que a gente pode depois abordar em um outro vídeo, falando bastante nessa questão da concentração, né? Porque as pessoas acabam achando que, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes tem muita questão da mulher, né? A mulher gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas às vezes não faz essas várias coisas ao mesmo tempo, não faz de forma eficiente, né? Faz um pouco de tudo e no final não faz nada. Tá? Então, quando você está estudando, você precisa ter isso muito claro, né? Fazer uma coisa de cada vez. Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda. Bom, então, uma outra coisa também que é bem importante é
estudar com o celular ligado, que muitas pessoas fazem, é um grande erro, né? A gente tem que aprender a deixar o telefone no modo silencioso, né? No modo avião, de uma forma que ele não nos interrompa. Porque tu imagina, tu tá lá estudando, né? Fazendo os teus exercícios, está focado naquele momento e aí começa o WhatsApp tocar, começa uma mensagenzinha, começa uma ligação, né? E aí às vezes nem é uma ligação importante, às vezes pode ser até telemarketing, enfim, existem outros tipos, né? Ou às vezes é uma mensagem, uma besteira que a gente recebe nesses grupos de WhatsApp, né? E às vezes acaba nos tirando o nosso foco. E aí quando tu vê, tu vai responder, daí quando tu já pensa, tu já perdeu aí uns 15, 20 minutos da tua rotina, né? E aí perdeu, e aí para voltar de novo essa concentração, prejudica o teu estudo, prejudica, né, o teu rendimento. Então, uma boa forma é deixar naquele horário que você está estudando, desligar o teu telefone ou avisar. Às vezes tem muitas pessoas que moram aqui no interior, né? E às vezes os pais ficam preocupados ou alguma outra, né, esperando uma ligação importante, avisa que dentro desse horário o teu telefone vai estar desligado, mas que você está bem, enfim, tá? E essa é mais ou menos uma das recomendações que eu deixo aí para você. Bom, estudar, o que o Rafael colocou? Deixa eu ler aqui. Tira o foco. Isso é, exatamente. Não dá devida atenção àquilo que a gente realmente está se propondo, né? Bem longe o telefone, de modo silencioso, exatamente. Né? O Rafael está falando aí dessa questão do telefone que eu estava informando você. Bom, um outro ponto que é você estudar com sono ou dormir muito pouco, né? Tem muitas pessoas, olá Alexandre, seja muito bem-vindo. Tem muitas pessoas que acabam fazendo o seguinte, tem a prova no final de semana, então na sexta-feira a pessoa não dorme, passa a noite inteira em claro para fazer aquela prova. Na hora da prova, o teu cérebro já está acabado, já está saturado. E aí você vai fazer a prova cansado, o teu rendimento vai diminuir e por consequência a tua nota também vai diminuir, né? Então a gente acaba não se beneficiando quando a gente faz uma prova com sono, cansado, ou a gente fica aí horas e horas estudando e acaba não aproveitando todo o nosso rendimento, tá bem? Então, tenha uma qualidade do sono, tanto nos dias que antecedem a prova, quanto ao período que você vem estudando ao longo do ano para essa prova, tá? Outro tema que é um pouco polêmico entre muitos estudantes é a relação da atividade física. Muitas pessoas dizem assim, por que eu vou fazer atividade física se eu vou perder tempo? Né? É um tempo ali, eu tenho que me deslocar até a atividade física, depois eu tenho que voltar, eu tenho que tomar banho. Aí, né, então as pessoas acabam colocando vários empecilhos e acabam não fazendo uma atividade física, seja lá qual for, qualquer uma, tá? Mas eu sempre ressalvo, né, e informo a importância da nossa atividade física. Ela ajuda na nossa concentração, ela nos ajuda no nosso corpo, principalmente, na resistência, libera diferentes hormônios, né? Hormônios do prazer, a oxigenação também cerebral. Então, assim, pessoal, é muito importante a gente fazer atividade física. E eu não digo fazer atividade física todos os dias. Não, atividade física uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? O tempo que você conseguir, mas que você possa fazer uma atividade física, tá bem? Isso é bem importante, ajuda aí você a ter mais flexibilidade, ajuda você também a aliviar, né, as tensões, como o Rafael colocou aqui, né? Então, você a trabalhar a questão da resistência, né? Porque tem muitas, as provas, por exemplo, as provas de concurso, as provas que você vai fazer aí agora no final do ano, você precisa ficar pelo menos 4 a 5 horas sentado numa cadeira,
né, concentrado com as folhas ali respondendo um monte de questões. Então, realmente é muito cansativo. E se você não vem fazendo aí uma atividade física, se comprometendo com o seu corpo, você acaba cansando, você começa a ter dor de cabeça, começa a ter tensão muscular e aí você acaba se prejudicando na prova, né? Então, a atividade física ela tem que ser algo que vai junto com o seu estudo, né? Que vai lhe ajudar. Ela não é um empecilho, você não está perdendo tempo, muito pelo contrário, você está se protegendo para poder aguentar essa maratona de estudos. Exatamente, deixamos muitas vezes percebido, é uma coisa que muitos não gostam, né? A gente brinca aí, tem pessoas que entram de costa na sua atividade física, né? Na sala, seja de pilates, seja uma academia, natação, enfim, qualquer atividade física que você possa, né, fazer e que você sinta prazer fazendo, né? Que você procure algo que você realmente goste, tá bem? Outra dica, você está ficando claro? Vocês estão acompanhando? Coloque aí nos comentários para eu poder ir respondendo para vocês. Bom, uma outra coisa que acontece muito, né, é as pessoas estudarem, né, muito antes da prova. Então, antes da prova, a pessoa pega todo o material que nunca estudou, né, ao longo do ano, né, e começa a estudar tudo na última hora. Que isso acontece muito com os procrastinadores, né? As pessoas que acabam deixando tudo para a última hora. Quando você vai fazer uma prova de colégio, onde você tem apenas 1 ou 2 conteúdos de uma matéria, às vezes a gente até consegue, né? Às vezes essa procrastinação aí para algumas pessoas acaba dando certo, a pessoa acaba passando, pelo menos na média. Mas quando a gente está falando de uma prova que você tem que se dedicar ao longo de 1 ano, 2 anos, pessoal que está se preparando aí para concursos, né? Gente, é muito delicado deixar todo um conteúdo para um dia só, né? É impossível. Pelo menos eu não conheço, assim, uma fórmula mágica de você decorar tudo um dia antes da prova, né? Então, realmente é muito complicado, está bem? Então, você tem que se organizar, tem que ter planejamento, tá? Olá, Andréia, seja muito bem-vinda. Deixe seus comentários, vai acompanhando, tá bem? E ao longo do tempo eu vou respondendo. Uma outra questão, né, que muitas pessoas acabam pegando materiais de outros colegas, acabam aí estudando com materiais de outras pessoas. E então, quando a gente pega material de outra pessoa para estudar, às vezes o que a outra pessoa colocou no seu resumo, às vezes a pessoa não entende, então é muito complicado, né? A gente sabe aí que o pessoal que estuda, às vezes em algumas universidades, né, que tem muitos resumos já famosos, né, que tem até os nomes aí já bem conhecidos, mas às vezes é para uma matéria, às vezes tem pessoas que realmente fazem um resumo muito completo, às vezes mais completo que muitos professores, né, que materiais de livro, enfim. Às vezes é interessante dar uma olhada, mas não todo o seu estudo depender do material de uma outra pessoa. Está bem? Você tem que montar o seu material de estudo, o seu resumo, o seu mapa mental, né? Que essa é uma outra live que a gente pode fazer falando somente de mapas mentais, né? Que é uma dica excelente aí para a gente acompanhar durante as aulas, para a gente poder estudar, né? É uma técnica valiosa para quem aí vem se preparando para os estudos. Está bem? Tem pessoas, né, que nos dizem assim, vai sair o concurso X, né, e eu vou só estudar, eu pego lá um material, né, vejo o que vai cair no edital, e aí eu começo a estudar. Pois então, quando a gente faz isso, os editais às vezes abrem 2 meses antes, né, 2 meses antes para a gente se preparar. É muito complicado, porque os conteúdos são são muitos conteúdos, então realmente estudar 2 meses antes com esse monte de conteúdo, se você não conhece ou nunca viu alguma coisa, realmente não vale a pena, né? Então assim,
eu não, a pessoa que vem se preparando para concurso e quer estudar somente depois que pegou o edital e se preparar para a prova, não vai passar, né? Ou pelo menos aí a sua aprovação vai ser muito mais difícil, né? Então você tem que se preparar, olhar quais os concursos que você quer fazer, né? E já pegar editais passados e começar a estudar antes do edital verdadeiro, né? Daquele ano sair. Aí sim você está se preparando realmente para uma prova, né? Porque daí você vai ir atrás do conteúdo, vai procurar professores, vai fazer cursinho, né? Preparatório para essas matérias. Está bem? Exatamente, Andréia, fazer resumos e construções, a construção de saber, exatamente. Né? Existem técnicas também e formas de a gente fazer aí resumos eficientes, né? Tem muita gente que diz assim, vou fazer resumo, aí copia tudo do livro. Aí tu pergunta para a pessoa e a pessoa diz assim, eu nem lembro mais o que eu coloquei, né? Então, assim, é muito complicado. Fazer resumo não é apenas a gente copiar o que está escrito do livro, né? Se é copiar, tu não tá aprendendo, tu só tá copiando, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito a questão da memória, né? De trazer aquela informação da memória de trabalho e levar ela para a memória de longa duração, né? Para a memória de curta duração, a gente tem que deixar ela lá na memória de longa duração, porque é esta memória que depois, na hora da prova, né? Na hora que a gente precisar daquele conteúdo, a gente vai resgatar. Está bem? Isso tudo a gente aprende com algumas técnicas, com alguns trabalhos que a gente faz para poder ter acesso, né? E como é que a gente vai fazer essa conexão. Bom, outra dica que eu vou dar, né? Que a gente vai conversar é as pessoas que acabam estudando, né? Acham que tem que botar aí 15 horas de estudo, né? Sentar sem hora para nada, somente estudar, porque estudar é a parte mais importante que as pessoas acham que só tem que estudar. Pois é, 15 horas seguidas de estudo, fazendo todos esses jeitos que eu falei antes, né? É muito difícil de você gravar, de você aprender realmente um conteúdo. Então, não é o tempo de estudo que vai mostrar se você realmente aprendeu ou não, e sim a forma como você vem estudando. Então, você precisa se dar conta se a forma como você vem fazendo, ela realmente está te levando aí para um patamar de uma aprovação, né? Se você está conseguindo reter o maior número de conteúdos que você está se propondo, porque não adianta você começar aí ficar 10, 20, né, horas estudando, já nem dorme direito, porque você tem que dar conta daquele monte de conteúdo, e aí chega lá na hora da prova, você vai fazer o quê? Não é mesmo? Então isso é bem importante, tá? As pessoas não sabem, às vezes, montar um horário, porque elas acreditam que elas têm que colocar todas, né? Então eu tenho que fazer 4, 5, 6, 7, 8 horas durante o meu dia. Então as pessoas colocam, enchem a sua grade apenas de aula, né? E não tem um tempo para se dedicar para o seu estudo, para se dedicar para o seu momento de aprendizado. Porque cada pessoa tem uma forma de aprender. Nós temos diferentes tipos de inteligência e a gente tem que saber qual é a nossa para aprender e poder focar nessa nossa habilidade. Está bem? Exatamente, Andréia. A Andréia botou assim, ó. Muitas vezes o edital coloca muitas bibliografias que não tem mais no mercado. Às vezes acontece, né? Então a gente tem que aí buscar outras fontes ou até mesmo ver editais passados, pegar provas das edições passadas para a gente conseguir aí se dedicar para a prova que a gente almeja, né? Então, pensando lá na primeira dica que eu dei, que é você ter um objetivo de vida, né? As pessoas que não têm objetivos de vida, ela acaba cometendo aí mais um erro na hora da sua preparação. Vamos recapitular rapidamente todas as dicas que eu falei? Bom, primeira dica foi, a pessoa tem que, eu vou falar dos erros então. As pessoas não têm um objetivo, né? Não têm um projeto de vida. Não sabe fazer, né, uma revisão adequada ou só fica fazendo revisões para as provas. A terceira dica que eu falei hoje foi estudar, né, na frente aí das redes sociais, de televisão, né, e aí acaba estudando
mexendo no Facebook, mexendo no WhatsApp, mexendo aí nas inúmeras redes sociais que a gente tem. E as redes sociais, muitas trazem conteúdo, né? Mas se você estiver estudando, aí você coloque para fazer apenas isso, tá? Tem muita gente que acaba utilizando o YouTube, né, para aprender, tem professores que dão aula virtuais, enfim, então vale a pena, tá? Mas você tem que apenas fazer apenas isso, não é ficar parando e respondendo mensagem, volta ali pro YouTube, né, fazendo esse vai e volta, porque você tá perdendo o seu foco, está bem? Então, celular, né, sempre ligado, então é mais um erro, né? Então a pessoa acaba não estudando da melhor forma, né? Não ter um planejamento, né, no seu horário de estudos e acaba não seguindo uma rotina. Dormir pouco, né? Ou nem dormir, ou dormir demais, né? Não ter uma rotina do seu sono, né? O que a Cláudia colocou? Pois é, o tempo de estudo, se eu não soubesse que o número de horas não precisava ser tão longo, teria me cansado menos na época de escola e faculdade. Exatamente. Né? Quando eu monto, às vezes, uns horários de estudos pro pessoal que eu acompanho, né? As pessoas me dizem assim, mas Valéria, e o que eu vou fazer no final de semana? Né? E eu disse, calma, que eu sempre deixo algumas coisas pro final de semana, mas eu não deixo o horário do final de semana lotado como muitas pessoas fazem. Isso é prejudicial, né? Isso não ajuda na hora da sua preparação. Não adianta você ficar aí 10 horas estudando se você não vai reter mais o conteúdo. Então é preferível que você tenha 2 horas de estudo de forma adequada, fazendo todos os métodos adequados para você aprender aquele conteúdo, do que ficar 10 horas na frente aí dos cadernos, fazendo de conta que tá lendo, você achando que tá dando certo e no final, né, você não consegue aí chegar no seu objetivo. Então as pessoas, o outro ponto que eu falei foi a questão da atividade física, né, que muitas pessoas acabam não fazendo por acharem que estão perdendo tempo. Acabar estudando aí por materiais de colegas, né, por resumos feitos por outras pessoas, você não ter o seu material próprio. Estudar só depois que o edital saiu, né? E aí você acaba não se preparando de forma com tempo hábil para poder se dedicar para as provas, né? E achar aí que tem que estudar um monte de tempo para a sua preparação, né? Ficar horas na frente aí dos estudos. Tudo isso leva a uma coisa chamada frustração, né? Quando a gente acaba não atingindo, né, o nosso objetivo, né? Quando a gente acaba fazendo uma prova, acaba reprovando, quando a gente faz aí um concurso e a gente não consegue chegar, não é nem classificado, né? Então a gente acaba cometendo diferentes erros, a gente acaba ficando anos, né, nos cursinhos, 3, 4, 5 anos, né, e não consegue chegar na nossa aprovação. E se a gente for ver, muitas vezes a pessoa estudou durante todo esse período de forma errada, né? E aí muitas pessoas dizem assim, troca de curso, né? Esse curso não dá, é muito concorrido, vai trabalhar, você está perdendo muito tempo, né? E se a gente for mudar aí a sua rotina de estudos, melhorar algumas coisas, a gente consegue aí chegar na aprovação, né? Então, é só uma questão de adaptação, uma questão de reorganização, né? E de a gente aprender realmente de forma certa, né? Aprender a estudar. Olá, Monique, seja muito bem-vinda. Pois então, Andréia, esses resumos prontos vendidos pela internet são válidos? Delicada a tua pergunta, né? Mas alguns materiais são interessantes, né? Eu acompanho bastante estudantes, né? Eles sempre me trazem, às vezes, aplicativos, né? Materiais. A gente sempre pede para dar uma olhada antes, perguntar às vezes para algum professor, né? Porque tem materiais que são bons e tem materiais que não. Então é como tudo tem na internet, né? Tem coisas que são válidas e outras não. Então a gente tem que realmente ir atrás e verificar se isso vale a pena, né? O mais interessante é você mesma estudar, pegar os seus materiais, ir para cursinhos bons, com professores bons, né, que já estão aí se preparando e sabem bastante do conteúdo, para que eles possam aí te dar aí a melhor preparação para a tua prova,
né? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, algum questionamento? Se tiverem, coloquem nos comentários. Se não tiverem e quiserem compartilhar esse vídeo para outras pessoas que estão aí se preparando para as provas, né? Que tem, às vezes a gente tem algum familiar, algum amigo, né? Compartilhe esse vídeo, pode ser que ele faça sentido para outras pessoas, né? E desejo aí um bom estudo para todos vocês, né? Uma boa preparação. E toda quarta-feira, às 9h30 da noite, eu estarei aqui ao vivo na página do Conectando Caminhos, abordando aí um assunto super importante, né? Dando alguma dica, né? Para você que vem aí se preparando para as diferentes provas de concurso, residência, né? As provas do Enem, a prova do Enem acabou, né, sendo feita, vai ser feita agora outra no início aí de dezembro, né? Se você também vem se preparando aí para as provas do Enem, tem alguns vídeos falando sobre isso, que eu estarei abordando sobre esse tema, né? Se você é uma dessas pessoas, curta e compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Boa noite!